Olá, meu nome é Celina e eu queria contar uma história pessoal. Eu tenho 41 anos e foi depois que eu comecei a trabalhar defendendo os direitos das mulheres e das crianças, mas também conversando com homens trans, com pessoas destransicionadas e ouvindo as famílias, que uma lembrança da minha adolescência surgiu. E eu me dei conta de que se eu tivesse nascido 20 anos depois, eu hoje seria um homem trans. Olhando para trás, eu consigo enxergar muitas coisas na minha adolescência que hoje seriam interpretadas como uma identidade masculina. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu tinha 15 anos, eu usava cueca. Eu rejeitava calcinhas, achava ruim, me incomodava o tecido, o formato. Eu usava praticamente só roupas masculinas, não usava sutiã, usava boné. Eu também amava jogar futebol e odiava ter que me depilar. As roupas de meninas não ficavam bem em mim. Eu fiquei com raiva quando eu menstruei e a minha mãe disse que eu não podia andar de bicicleta. Eu também imitava vários comportamentos que eu associava aos meninos ou aos homens. Na rua, eu tentava ocupar um lugar que era masculino. Por exemplo, eu andava na rua cuspindo no chão. Eu fingia coçar o saco. Eu encarava os homens desconhecidos. Muitas vezes, antes que eles mexessem comigo, eu mexia com eles primeiro. Eu me incomodava quando me notavam como uma mulher. Era como se eu quisesse inverter a relação de poder que eu enxergava e que existia ali. Era como se eu dissesse, eu não sou essa menina vulnerável nessa história. Depois, em 2004, eu raspei o cabelo na máquina zero. Eu comecei a participar de rodas punks, onde só tinha homens. Mas na verdade, assim, desde criança, eu não me prendia nos típicos papéis femininos. Eu fui, por exemplo, a única menina que não foi de prenda na festa junina. E eu era muito valorizada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu jeito mais briguento, assertivo. Eles não tentaram me transformar numa outra pessoa. A minha mãe, às vezes, eu acho que tinha vergonha pela forma como eu me vestia, mas ela não fez disso um conflito. Ao mesmo tempo, dentro de casa, tinha um contraste muito grande. A minha irmã era modelo, e ela representava um padrão de beleza que para mim era inalcançável. Eu me achava desengonçada e as roupas masculinas me ajudavam nisso. E também me aproximava dos meninos com quem eu me identificava muito. Eu queria conversar os assuntos deles, eu invejava a liberdade deles, eu participava das piadas de quinta série deles. Eu gostava de um menino, mas eu imaginava que eu nunca ia ter chance com ele por não corresponder a esses padrões femininos. E, de certa forma, me masculinizar era uma maneira também de me aproximar daquele universo em que ele vivia, estar perto, e eu acabei sendo uma amiga muito próxima dele. Olhando para trás, eu penso que se, naquela época, alguém tivesse me apresentado a ideia de que tudo aquilo significava que eu era um menino, eu teria acreditado. E conhecendo quem eu era naquela idade, eu teria desejado tomar testosterona para ficar mais forte, ter mais poder, me aproximar mais ainda da imagem masculina que eu admirava tanto. Eu iria simular tudo que tivesse ao meu alcance para me parecer mais com os meninos. E é por isso que quando eu escuto algumas mulheres que transicionaram contando como se sentiam, eu consigo compreender partes desse relato. Não porque as histórias sejam iguais, mas porque eu reconheço esse sentimento de inadequação com o corpo e essa percepção de um desajuste com os padrões que são colocados para as meninas. Mas, naquela época, ninguém olhava para uma adolescente como eu e dizia, talvez você seja um menino. As pessoas, elas entendiam que existiam meninas diferentes que não se encaixavam nesses estereótipos. No máximo, algumas pessoas achavam que eu era lésbica ou era muito rebelde. Eu, hoje, continuo sendo uma mulher que foge de muitos estereótipos. Eu não uso salto, joias, não faço unhas, não uso maquiagem, não hidrato meu cabelo, não me arrumo para sair, só quando é para alguma função da mátria. E quando eu olho para os adolescentes vivendo conflitos parecidos com o que eu vivi, e vejo dizerem a eles que o problema é o seu sexo, na verdade eu vejo uma violência acontecendo. Uma nova forma de ajuste dessas meninas. Uma ideia de que só se pode ser menina se for seguindo os padrões de feminilidade. E a minha história não é única. Muitas mulheres relatam que quando eram crianças ou adolescentes, provavelmente teriam sido consideradas trans se tivessem crescido no dia de hoje. E isso me leva a uma reflexão importante. Será que a gente está oferecendo para as meninas a liberdade de serem diferentes, fortes, competitivas, ou não se conformar com esses estereótipos, sem questionar quem elas são? Porque o que está sendo ensinado é que qualquer desconforto com os papéis femininos é um sinal de que elas nasceram no corpo errado.